2 Coríntios. Versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Quando Paulo está animando a fé dos irmãos, animando a fé, aí você tem que atentar para isso, porque você lida. Olha que coisa estranha. Você discipula pessoas, você está sendo discipulado, você está querendo crescer em fé, né? Vocês conhecem aquela canção, Rompendo em Fé? Rompendo em Fé. Então, vocês querem crescer em fé. E fé para o materialismo não funciona. Fé para o materialismo não tem o menor sentido. Aí você fala, por que não tem sentido? Porque o materialismo pensa que as coisas espirituais elas são abstratas. Elas não são base para nada, elas são difusas. As coisas espirituais. Eles acreditam que as coisas naturais são concretas. As naturais são concretas, as espirituais não. Então, mas você está trabalhando fé nas pessoas. Você prega para que o irmão creia. Aí Xandinho perguntou isso. Eu prego para que você creia. É pregar para ganhar, Xandinho. Essa é a frase. Você prega para ganhar. Prega para ganhar, batiza para incluir, para colocar no corpo. Ensina para edificar. Mas nossos ensinos, embora a gente ensine a viver, mas tudo com base na fé. A nossa obediência é por fé. A gente não obedece regras, leis, a gente obedece a fé. Você crê e faz. Pô. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não. Sim ou não? A gente não tem uma lei assim igual de Moisés, não. Mas a lei está viva, tá? Mas nossa dimensão é outra. Você recebe a palavra de Deus, você crê, você obedece a tua fé. Por isso que eu falei que o temor te guarda. Porque você ouve que Deus não se agrada com aquilo, crê, e agora você não quer aquilo. Porque Deus não quer. Se Deus odeia, eu odeio. Se Deus ama, eu amo. É assim. E a gente vai desenvolvendo e crescendo nisso. Mas tudo isso aí, para o materialismo, é uma agressão total, porque não tem sentido, pô. Porque para eles a nossa fé é uma coisa abstrata. Concreto é o quê? Concreto é você poder pegar, né? Só as coisas que eles podem ver, tocar, são naturais, são dignas de confiança. O resto não é digno de confiança. Então você tem aí um conceito, né? Mas a Bíblia vai dizer o que para nós? É por isso que eu te puxei para a Bíblia. Vamos lá, quando ele está animando a fé dos discípulos, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16. Por isso não desanimamos, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Agora gostou, né? Os velhinhos vão gostar disso aí, ó. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Imagina você falar isso para uma mulher que acredita que tudo que ela tem está na beleza física dela. Imagina Pedro dizendo para as mulheres, olha, a tua beleza não está nos teus enfeites, não está no teu cabelo, não está na tua roupa. A tua beleza permanente está no teu coração. E é uma beleza interior que desenvolve, mas para o materialista isso não funciona, pô. Você pode ficar mais bela a cada dia, independente do tempo. Mas isso é um processo de dentro. Você tem que valorizar de verdade as coisas que não se veem. Olha como é que Paulo diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Misericórdia. Eu estou passando tribulação, eu vou ficar pensando que isso vai me melhorar como? Pela fé que você pensa isso, que você crê. Você admite melhorar pela fé, não pela razão humana, pelo que toca, não. Porque às vezes você vê a tribulação, só para você entender. Tribulação é um tipo de sofrimento. A Bíblia apresenta alguns tipos de sofrimento. Paulo chega a dizer também aos Coríntios. Tribulação é aquele sofrimento que vem de fora para dentro. É o moedor de cana.
ele está te tribulando, te apertando. Às vezes você se vê assim, comprimido, né? Afogado, né? Algo está te apertando, você está sofrendo, está passando por uma tribulação. Aquilo está vindo de fora, está te angustiando. Outro sofrimento é o contrário disso, é quando Deus te esvazia. É quando você está diante de uma situação e não vê nenhum recurso, você não vê nenhuma força, nada, nenhuma possibilidade de resolver aquilo. Aquilo ali é uma perplexidade, disse Paulo. Perplexo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu estou sem ação. Outro sofrimento que ele fala é a humilhação, quando você é abatido, quando algo te derruba, te abate, né? Isso acontece em vários momentos da vida, principalmente quando aquilo traz vergonha para você. E necessariamente não precisa ser diretamente contigo, não. Você é envergonhado pelas condutas das pessoas que você ama também. Às vezes a pessoa faz algo que te traz uma profunda vergonha, que te humilha, né? E Paulo fala da perseguição, que é outro tipo de sofrimento. E ele conheceu bem novo na fé a perseguição. Mas ele vai dizer que essa tribulação que a gente passa, ela é leve e momentânea. E vai produzir para nós, diga comigo, um eterno peso de glória. Onde é que você vê esse negócio? Onde é que eu peso a glória? Dá uma balança aí. Não tem como pesar, não é algo que eu posso pegar, mostrar para você. Então, como é que eu animo tua fé se você é uma pessoa materialista? Não tem como, você quer coisa tangível, você quer coisa concreta. E eu estou falando de algo que você não pode tocar. Versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Imagina você dizer isso para o materialista, olha, você tem que olhar para aquilo que não se vê. Como é que eu vou olhar o que não se vê, pô? Mas para as que não se veem. Como é que eu vou ver o que não se vê? Não estou vendo. Estou vendo aqui a árvore, estou vendo você. Mas por que Paulo está dizendo? Aí ele vai dizer, porque as coisas que se veem são o quê? E são. Quantas pessoas já passaram por essa terra antes de nós? Passaram. Alguns despediram da vida bem novinho. Alguns saíram da vida do ventre ainda, foram abortados. Outros bebês, outros na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta. Eu estava falando com os irmãos ontem dos amigos de copo que eu perdi tudo entre os 20 e os 30 anos. E eu seria o próximo da lista, com certeza. Mas passou rápido. Outros vivem mais, longevidade, como eu falei, ficar velho. Mas tem velho tolo, lembra? Você lembra do velho tolo, do rei? É melhor um jovem pobre, sábio, do que um rei velho e tolo. Ele vai dizer por quê? Porque ele não se deixa mais ser corrigido, admoestado. Ele não recebe mais um toque. Não vai por aí não, isso é perigoso. Ele não recebe mais. Então é tolo. O sábio recebe o toque. O sábio diz, o sábio dá ouvidos. Ele ouve, não é igual a história do pretinho, não. Ah, se eu ouvisse minha avó. Não é igual essa história, não. Você sabe essa, né? Sabe, Gilton? Ele diz, ah, se eu ouvisse minha avó. Aí, o que tua avó disse? Eu não ouvi. Essas coisas só vêm de tapetinho, velho. Esses troços só vêm de lá. É que nem Zuca falou agora, mora de frente para a praia, 400 quilômetros. Meu Deus do céu. Essa turma, né, mano? É natural, é natural. Diga comigo, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
o que ele vai dizer? Ele vai dizer, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Como é que eu toco isso? Pela fé. Eu creio que o invisível é eterno. E creio que tudo que está aqui passa. De um jeito ou de outro, vai passar. De um jeito ou de outro, vai passar. Vai embora. Mesmo as coisas mais sólidas, quando você vê essas pesquisas, esses estudos aí arqueológicos e tal, que você vê lá escavando, tu encontra coisa sólida lá que passou. Passou, foi embora. Ora por uma tragédia, ora pelo tempo. O tempo se tratou de corroer tudo, de levar tudo. Porque é assim. Desse jeito. Quantos me entendem, diz assim, amém. 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 Você, então, compreende o desafio que é você querer comunicar fé para quem só consegue acreditar no que vê? Então, vou contar uma história para você. Alguns anos eu estava com o Dedê visitando uma família. Visitando, na verdade, uma irmã. Essa irmã, ela foi viúva e casou novamente. Ela tinha 2 filhos no casamento dela. Ficou viúva jovem, casou e depois teve uma filha mais no segundo casamento. E essa pessoa, essa senhora, essa jovem senhora, ela era uma pessoa assim que não tinha alegria, não tinha contentamento na vida. Tudo para ela estava muito ruim, tudo muito pouco, tudo muito ruim. Por coincidência, ela é de origem nordestina. Por coincidência. Mas não estou dizendo que os nordestinos são assim, não. O homem é assim. Mas por coincidência, ela é nordestina. Mas queixosa demais. E um dia eu cheguei lá para visitá-la, junto com o Dedê. E a gente está conversando ali, enquanto conversa, ela está reclamando da vida, para variar. E eu comecei a orar, falei, Senhor, como é que eu vou ajudar essa santa? Como, Senhor? E o Espírito Santo falou comigo, ensina ela a contar. Ensinar a contar. Fiquei assim, no primeiro momento, vagando, mas eu entendi assim, veio uma luz no meu coração, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu falei, você falou que tua vida está muito difícil, né? Não está muito complicada, Franco, não sei o quê. Tá. Eu falei, tá bom. Quanto você ganha? Aí ela disse lá um valor. Na verdade, ela nem falou o valor dela, falou o valor do marido. O marido trabalhava e ganhava pouco, ganhava um pouco mais do que o salário mínimo, quase 2. Apertado, né? O que vocês acham? Para 3 filhos, né? Apertado ou não? Apertado. Não, ela começou a amaldiçoar o salário do marido. Aquela miséria. Pô, você ganhou um salário, já chama de miséria, você já está amaldiçoando aquilo que você ganhou. Mas vamos lá. Comunicou já aquela maldição sobre o salário do marido. Eu falei, mas só entra esse dinheiro aqui? Ela falou assim, não, tem a minha pensão, mas a minha pensão, então, porque é uma miséria. Ela metade do salário mínimo, que a pensão que ficou lá, ela adicionou. Eu falei, então peguei o papel, comecei a fazer conta. Coloquei o salário do marido, depois embaixo coloquei a pensão que ela recebia. E falei assim, bem, a tua casa tá linda. O que houve aqui? O que fizeram na tua casa? Ah, foi o pessoal lá de Cidinho. Cidinho era um líder do grupo dela. Que estavam reformando algum lugar. Sobrou tinta, sobrou verniz, sobrou não sei o quê. Os caras foram lá e deixaram a casa dela lindinha. Rebaixamento. Eu sabia que tinha sido por aqueles dias. Eu falei, quanto você acha que foi isso aí? Ela, foi uma bênção. Eu falei, não, bênção custou para alguém. Bênção não é que é de graça. Custou para você, custou para alguém. Custou. Quanto custou para nós a salvação? Nada, mas para Jesus? Tudo. A vida dele toda, pô.
Então, não, filha, por favor, eu quero fazer um cálculo aqui de mais ou menos quanto é essa obra. Eu não sou muito bom com obra, não. Se Cláudio estivesse lá, que o negócio é pegar fogo. Eu falei, vou dar um chute aqui. Pintou a parede, tinta tá cara, tinta boa, verniz, rebaixamento, quintal lá que tinha ajeitado, portão, fiz uma conta. Falei, eita, o negócio começou a subir. Quando eu terminei de falar, o filho dela chegou. Oi, Francão, oi, filhão, tá por onde? Não, eu vim de curso de inglês. Aí ela olhou para mim, curso de inglês, ela olhou para mim, mas é benção, tá? Eu falei, não, benção. Ela nem fala benção, fala benção. Eu falei, ó, benção, é benção que alguém está pagando. Que curso você faz? A WhatsApp. Eu sabia que a WhatsApp era salgado, conheci o dono da WhatsApp. Falei, a WhatsApp, né, Fabi, né, é um curso para qualquer pessoa, é um curso, né, mas... Eu falei, WhatsApp, você está falando WhatsApp? Eu estou. E ele fala bem inglês hoje, fluente. Eu falei, que legal, você está fazendo WhatsApp. Eu sabia o valor. O Franco, mas é benção. Não, amada, alguém paga para ele estudar. Alguém paga. É uma bolsa que é dada, está saindo de algum lugar. Alguém está pagando. O que você vê de gasto aí, dinheiro jogado fora, é dinheiro de alguém. A ponte que não foi feita, a estrada que fica remendando toda hora, tudo isso aí sai de algum lugar. Não é mágico. Alguém paga, os impostos teus pagam. Está tudo embutido, você está pagando aquele troço. É por isso que tem um monte de gente militando pela política aí, para ver se muda o país, pela política, pela força política. Mas assim, sai de algum canto. Eu falei, não, amado, eu vou anotar aqui, já fui anotando, já, os tique, botei lá, e logo que eu terminei, chegou o maridão. E o maridão chegou voando, ele já era outro estilo. Para ele estava tudo lindo, maravilhoso. Ô, Glória, e aí, Francão, tá, ô, meu. Beijinho para cá, beijinho para lá. Falei, tu tá bonito, hein? Pô, cara, tu não sabe da maior. E tinha uma irmã que perdeu um filho jovem. Perdeu um filho jovem. Eu falei que jovem morre, tá jogando vôlei. Cara jogando vôlei, pum, infartou e morreu. Jovem, forte, bonito, pensa. E ela pegou todo o guarda-roupa do filho e deu para ele, que era o físico do cara. Deu, pum, certinho. Eu ganhei o guarda-roupa todo do fulano. Aí eu já estava fazendo conta. Eu falei, vou começar a calcular aqui tuas roupas. Você pode me mostrar? A mulher pirou a cabeça. Não, mas não pode, Franco, é benção. Eu falei, que benção, minha filha. Foi pago, isso aí foi pago. Deus te mandou. Deus te mandou tudo isso esse mês. Esse mês, Deus te mandou tudo isso aí. O povo que foi para o deserto, ele não só comia maná. Diz que o sol não fritava eles, porque Deus colocou uma nuvem sobre eles que ia aguardando lá. A roupa dele não gastava, o calçado não consumia. O cara não tem que fazer conta disso, não? Das coisas que ele ganha? Por anos, irmão, por anos. Está gravado, agora não tem jeito, né? Por anos eu não comprava roupa. Não comprei roupa, né? E Denise falou assim, meu Deus, tu não compra roupa, tu ganha tudo. Eu falei, eu ganho porque eu não compro. E Deus manda. Mas Deus está mandando do mesmo jeito, mas alguém está pagando, pô. Alguém está pagando, simples assim. Eu falei, você compra quando você... E é interessante, porque quando você compra, você até atrapalha muitas vezes Deus de te enviar. Ó, tem uma coisa que me dá profunda vergonha, é eu comprar algo e daqui a pouco ganhar algo assim. Ah, meu Deus do céu. Eu quero morrer, eu quero abrir um buraco e entrar. Porque eu falei, meu Deus, Deus já tinha providenciado. Deus já tinha mandado. E por que você meteu a mão para fazer aquilo que Deus já tinha feito para você? Deus conhece, Deus vê a tua necessidade e te atende. E te supre. Quantos me entendem? Eu fiz a conta com a irmãzinha. E falei, amada, você tem um problema lá com ela. Você não sabe fazer contas. Porque você só conta o salário do teu marido que você amaldiçoou, o teu salário que está mais amaldiçoado ainda. Só conta isso. Você não vê o que Deus manda para você, que alguém pagou. E eu falei, olha, eu nem coloquei a mão de obra dos irmãos. Mas a mão de obra, eu podia ter colocado, porque é trabalho.
Eles vieram aqui e doaram o tempo deles, o trabalho deles, pintando, vernizando. Eu nem coloquei isso na ponta do lápis, porque tudo isso aí é doação, tudo isso é entrega, tudo isso é recurso, tudo isso é Deus mandando. Ou você vê isso ou você não vê, pô. Mas uma pessoa materialista não vê. Como é que tu vai ver isso? A mão de Deus agindo no invisível. Como é que você consegue ver? Ontem a Fabi contou aqui a história. É Nicole, né? Não, o nome a história da Nicole. Não foi? Falou a menina, a dentista ia viajar, esqueceu de viajar, misericórdia, esqueceu de viajar. Uma coisa incrível, gente. Esqueceu de viajar. Ficou lá em Glória. A menina sofre um acidente aqui, perde 2 dentes. Fabi vai lá, curiosamente, ver como preservar. Põe no soro. Chega lá e consegue reimplantar tudo. Fica tudo lindo e maravilhoso. Glórias a quem? Amém. É isso que é glória. Glória é quando você vê Deus. O materialista não consegue dar glória a Deus, porque ele não vê o invisível. Como é que ele vai glorificar se ele não vê a mão de Deus agindo? Para você glorificar, você tem que ver. Ver Deus fazendo, ver Deus no invisível atuando, operando, e abrindo portas, e fechando portas, e agregando para a tua vida, e te prosperando, e te alimentando. Eu falei com alguns irmãos, vocês falam de deserto, mas está tudo gordinho. Deserto não combina com gente gordinha, vai. Não, alguém falou uma vez comigo assim, é um problema de... Era um problema de glândula, sei lá. Alguém falou alguma coisa assim. Comigo eu falei, vai num campo de concentração nazista, ver se tem algum gordo lá. Não tem. Está tudo magrinho. O único gordinho lá era os alemães. Então assim, porque não comeu, fica magro. Mas você está bem, está forte, está gordinho. Como é que você está passando fome? Não está, pô. Tem o que comer, tem o que vestir, tem que estar como? Contente. Feliz da vida, cheio de alegria, glorificando. Obrigado, Jesus, mandou. Mas amanhã é outro dia, tu nem sabe se vai estar vivo, bichinho. Tu não sabe de nada amanhã. Amanhã, você está preocupado com amanhã, rapaz. Você desfruta o teu hoje, o que Deus te deu hoje, agora. Avança para as coisas que estão diante de você, em nome de Jesus. E não dá para animar a fé de ninguém que não vê o invisível, irmãos. Não dá. Se teus olhos estão só naquelas coisas que perecem, não tem como animar a tua fé. Não tem como, tem, irmão. Tem como você animar a fé de alguém? Diz, irmão, pô, creia. Creia em quê? Não estou vendo nada, pô. Quando você está passando tribulação. Esse dia eu vi uma matéria muito interessante. Vou falar aqui para fazer propaganda. Eu queria ver uma matéria na televisão sobre uma investigação policial. E liguei a televisão, estava no Fantástico. Eu falei, vai passar aqui esse troço. E aí, curiosamente, o Fantástico abriu a matéria de uma menina, lá de terra de Jojo do Melzinho, São Pedro da Aldeia. Falei, cara, que interessante. Comecei a ouvir a história da menina. E o repórter foi singelo, o repórter não inclinou para canto nenhum. Ele captou algo assim muito interessante. Que ele começa a contar a história da garota e falou assim, essa menina... E aí o repórter diz assim, essa menina, ela, na pandemia, ela estava passando por um grande deserto. Essa menina com 13, 14 anos lá, que agora tem 16, só que agora com 16 anos ela está fazendo matéria do Fantástico. Ela canta com uma voz, parece até uma coisa inexplicável. Ela disse que ela própria, na entrevista, eu mesmo me assusto com minha voz. Ela é pequenininha, magrinha, com vozeirão. E ela disse que um dos vídeos que ela fez do lado de uma geladeira. Quando ela abriu a geladeira, só tinha uma garrafa d'água. Não tinha nada. E o que essa garota fazia de especial? Ela cantava o invisível. E canta até hoje o invisível. Se chama Maria, essa moça, Maria Massal. Eu fiquei impactado com a história dessa menina. E aí o cara falou assim, ela está cantando, mas ela não está cantando ela está cantando algo que ela viveu. Isso no Fantástico, vocês podem puxar aí depois no YouTube, pegar a matéria que o Fantástico fez, quase um bloco inteiro, falando dessa menina de 16 anos hoje, mas ela tinha 13, quando ela começou a fazer vídeo na internet,
tocando, cantando, irmão tocando, ela cantando. Mas assim, uma pessoa falar de vitória no deserto, sem fé, é impossível. Se você é uma pessoa que só acredita no que você vê, se você é aquela pessoa que depende dessa coisa material, se os teus olhos de verdade não estão no eterno, não tem como você vencer um deserto. Não há como você vencer. O que nós fazemos na maioria das vezes, irmãos, sabe o que? É atrapalhar a obra de Deus. Deus entra na nossa vida, o Espírito Santo se derrama sobre nós, começa aquela luta conosco, e a nossa carne muito focada na coisa material, assim, muito olhando nos 5 sentidos desenvolvidos, né? O olhar, o tato, né? A visão, a audição, né? O paladar. A gente está aqui tocando o mundo natural, assim, mas com os olhos do espírito humano apagado, sem luz, entendeu? Sem enxergar as coisas invisíveis. E aí, por não enxergar, não espera em Deus. Por não enxergar, não desvia do mal. Por não enxergar, porque esperar em Deus, amado. Quando Denise estava saindo daquela crise dela lá, total assim, já na reta final. Você sabe que Denise passou longos meses, parei tudo para ficar em casa com a minha esposa. Foi daí que nasceu o tal do Papo Franco lá, que eu faço às segundas-feiras, porque eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, a minha esposa, ela está padecendo, mas eu estou com ela. Eu fiquei pensando em pessoas que não tem ninguém por ela. Eu estou com minha esposa e ela tem a igreja, como a gente foi suprido pela igreja. O tempo que ela ficou ali, angustiada, depressiva, eu estava do lado e a igreja junto. Mas eu pensei, tem gente que não tem a igreja, que não tem marido, não tem esposa, tem gente que está só em algum lugar. Como chegar a essas pessoas? Eu pensei em entrar pela internet, falei, talvez a internet, talvez alguém tenha um celular para conectar e tal. E aí, comecei, a segunda-feira fiz 1, 2, até, sei lá, tem 15 segundas-feiras já, que a gente está fazendo o tal do Papo Franco lá no YouTube. 21 horas. Segunda-feira, 21 horas, em geral, se tu entrar no meu canal, eu estou lá ao vivo. Mas pensando em quem? Pensando nessa gente que sofre sem conexão com ninguém, sozinho, sem poder animar a fé da pessoa. Porque quando você está sofrendo, alguém precisa animar a tua fé. Você está atribulado, você está com mais notícias, tudo te cercando, te oprimindo, te angustiando. Como é que eu faço para sair disso? Alguém tem que animar a tua fé. Aí o corpo de Cristo entra, que anima a tua fé e mostra o invisível para você. Mostra aquilo que teus olhos carnais não veem. Né? Aí estou com Denise. Denise falou assim, Franco, uma irmã me mandou mensagem. Interessante, você vê que as pessoas que estavam com Denise não estavam só próximas a Denise. Mesmo as pessoas distantes estavam também conectadas com Denise, mandando para Denise as mensagens para ela. E ela, Denise falou assim, a Cristina França me enviou uma mensagem. Tu vê, além da igreja perto dela, ela tinha várias conexões em vários lugares, gente que estava orando por ela e mandava a palavra para ela. De fé. De fé. E naquelas manhãs que a gente lia e orava, ali daquela angústia contínua, eu falei, qual foi a palavra que ela te enviou? Aí ela abriu aqui Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vocês conhecem esse versículo, não conhecem? Conhece, não? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo vai usar esse texto lá em Coríntios. Que o coração do homem não penetrou no coração do homem, os olhos não viram, o ouvido não viu.
o que Deus tem reservado para aqueles que amam Ele, mas revelou pelo Espírito Santo, o seguinte texto dele. Mas, quando eu li esse texto, eu falei, amor, você está diante de um grande desafio. Ela, por quê, Franco? Eu falei, porque o senhor está falando que vai ter um tempo. Ele trabalha para aquele que nele espera. E tempo é dramático. Por que que as pessoas adoram a riqueza? Eu perguntava a ela. Porque a riqueza diz que você pode fazer tudo no seu tempo. Mas o nosso Deus não é assim. Nosso Deus tem tempo e modo. Deus não faz tudo na hora que a gente quer. O dinheiro faz. O dinheiro te promete tudo o que você quer agora. O nosso Deus não. O nosso Deus nos promete tudo que nós precisamos, não é o que a gente quer, não, no tempo dele. Ele tem tempo. Ele trabalha em favor daqueles que esperam por ele. Por que é tão difícil esperar em Deus? Porque a gente está esperando pelo invisível. Esperar é difícil em qualquer situação, até esperar o almoço é complicado, quando você está com fome. Tu gostou dessa, né? Verdade, testificou contigo, né? Difícil. Mas, meu brother, é impressionante. Esperar um almoço é complicado. Imagina esperar em Deus por uma resposta, uma solução que só Ele pode dar. Que não está na mão dos médicos, do remédio, de ninguém. Só Deus pode te responder. Só como fazer? Eu tenho que esperar. Mas Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que não tomam decisões porque o tempo está demorando, como foi o rei Saul. Demorou demais, Samuel, eu sacrifiquei. Não precipita, não atropela. Mas tem que esperar tão difícil. É um teste da fé. Mas tenha certeza. Eu falei, meu amor, tenha certeza. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você vai sair dessa. Mas vai sair no tempo do Senhor. E foi uma benção, porque não foi nem tanto tempo assim. Passado algum tempinho ali, Deus quebrou o grilhão da minha esposa. Hoje ela está ministrando, no encontro de mulheres o dia inteiro. Assim, tem encontro de mulheres o dia inteiro. Eles fecharam lá um grupo, 350 mulheres, sei lá, 400 mulheres, não sei. Fechou ali e vão passar o dia inteiro aquela mulherada junto. Lá, só Deus sabe como é que vai ser aqui, um monte de mulher junto. Mas assim, rapaz, o Senhor é maravilhoso. Mas você vê que Ele, diferente da riqueza, que te promete tudo na hora. E tudo que você quer, necessariamente não é o que você precisa, é o que você quer. Mas você vê como é antagônico, como é diferente Mamão e o Senhor. Mamão, ele vai dizer para você, se você me servir, eu te dou tudo na hora. O Senhor vai dizer, se você me servir, você vai ter tudo que precisa no tempo certo. Fala. Lá em Tapetim, teve vizinho lá, teve um caso que o cara estava numa festa e mataram o filho dele. Só vou voltar aqui, tá? Vai lá. E aí, na hora, né, o pai do cara que morreu estava nessa festa, aí queria matar o cara que tinha matado o filho dele. Aí os caras seguraram ele e disse, não, rapaz, deixa pra lá, Deus vai dar a recompensa a esse cara. Ele disse, Deus dá mais custo, eu quero dar logo. Não sei quando é que Deus vai dar, não. Então ele não queria esperar pela justiça de Deus. Ele queria fazer a justiça dele logo. Então tem a ver com que ninguém quer esperar mesmo. Essa questão não é... O cara quer resolver o problema do cara
logo. Ele quer ver o negócio ser feito. Não quer saber quando, não. Agora, nunca que o que eu faço ou a minha justiça nunca vai ser feita como a de Deus. Né? Nunca eu vou fazer alguma coisa tão boa como Deus faz. Então, se eu esperar, vai sair perfeito. Amém. Se eu fizer, eu posso até fazer, mas não vou ficar realizado. É verdade. Né? Não realiza 100%. Quando é Deus que faz, fica realizado. Aí fica certo. Obrigado. Obrigado, Zuca. Eu vou até fechar aqui com um texto das Escrituras que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que Zuca falou, inclusive. Vocês devem lembrar, quando Jesus está animando a oração dos discípulos, Jesus faz uma pergunta, que a gente deveria fazer essa pergunta todo dia. Jesus perguntou, por acaso quando o Filho do Homem voltar a essa terra, ele vai encontrar fé? Fé sobre a terra. Fé, lembra? Fé de você ver o invisível. Será que quando o Filho do Homem voltar, nós vamos encontrar fé sobre a terra? O que você me diz? É a pergunta que o senhor fez. Você acha que vai ter fé sobre a terra quando Jesus voltar? Será que ele encontra? Vocês se lembram exatamente o que Jesus estava falando? De que ele estava se referindo quando ele falou sobre isso? Oi? Isso. A persistência em orar. Ele fala da importância de orar. Ele vai contar uma história de uma viúva que tinha na cidade dela um juiz, que era um juiz iníquo, um juiz perverso, que segundo o próprio juiz da parábola, ele vai dizer, eu não temo a Deus, ele mesmo não temo homem algum, não temo nada. Mas essa mulher, ela me importuna tanto que eu vou tomar uma providência, para ela. E aí ele vai e toma a providência. Mas aí Jesus pega a história do juiz iníquo, em Lucas 18, e ele vai fazer versículo 7 e 8, ele vai fazer um paralelo. Ele vai dizer assim, ele vai dizer, olha, observa bem esse juiz. Aí ele vai fazer assim, será que Deus não fará justiça? Pegando aí a tua história aí, Zuca. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado. É assim que está escrito. Embora pareça demorado, lhes fará justiça. Ele vai fazer, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Embora lhes pareça demorado, eu digo a vocês que ele vai fazer depressa. Ou seja, o que para nós é devagar, quase parando, para ele é no tempo certo, depressa. Ele atende rápido. Ele atende rápido. Lhes fará justiça, contudo, versículo seguinte, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que vai encontrar? Eu te falo, se o materialismo seguir crescendo, não. Se tiver alguns loucos ainda que olham para aquilo que é eterno, sim. Isso vai ser uma resposta de cada um de nós. Eu acho que eu vou terminar esse tempo aqui com a menininha de novo. Deixa, irmão. Para de atrapalhar, irmã. Vamos dar graças a Deus. Atrapalha não, atrapalha a mão do Senhor não. Amém? Amém. Só rende o teu coração, confia nele. Confia porque ele
está trabalhando. Está trabalhando. Claro, meu filho. Aqui está... Tem que sentar aqui para falar. Se você não falar aqui do lado, não sai gravado. Às vezes eu reluto em falar, mas fica aquela coisa na minha cabeça, né? Que eu tenho certeza que vai cooperar. No meu início de caminhada, eu, muito novo, sem muita experiência, mas muito cuidado de Deus. E nesse período, eu tive uma mãe na fé, por incrível que pareça, né? Uma senhora idosa de Deus, mulher de Deus, Dona Regina dos Santos. Essa mulher, ela recebia gente na casa dela de tudo quanto você pode imaginar. Tudo que você pode. Doença, tudo, tudo. Tinha gente que até dormia lá. Quando batia lá, ficava por lá. A casa dela, dessa parede aqui, 3 metros, e conta reto aqui até a parede do banheiro. Uma cozinha, uma saleta e o quarto dela. Chama de meado. Pequeno. E como eu disse para vocês, um mundaréu de gente ia lá. Todo dia ia lá. Imagina. Imagina, ora por mim. Imagina, estou passando isso. E eu era um dos também que ia lá. E eu chamava ela de minha mala. Eu tinha muita intimidade com ela. E chegava num dia de uma reunião de consagração lá, eu ia com o meu carro pegar ela. Bora, Regina. Tô aqui, vamos junto. Aí eu pegava ela, levava ela. O que acontecia? No final do ano, eu chegava lá às vezes, ficava sentado lá no banquinho lá, com ela lá, conversando, trocando ideia. Daqui a pouco um caminhão parava assim, ó, na porta da casa dela. Casa Bahia. É aqui que mora a Dona Regina dos Santos? É aqui. Tenho encomenda para a senhora aqui. Não era um caminhão. Um dia era um, outro dia era outro. Final de ano assim, ó. Pé de Natal, né? Descia sofá, descia geladeira, descia não sei o quê, não sei o quê. Mobiliando tudo. Aí, quem mandou? Não tinha. Quem mandou? Comprava, mandava. Eu conheci a casa dela num estado mínimo. E eu conheci a casa dela mudada. Rapaz, as pessoas tinham uma gratidão por aquela irmã. E o que ela fez? Apenas serviu. Apenas serviu, não é? E foi assim um tempo muito bom, muito bom. Ela já faleceu e deixou marca na minha vida, na vida daquele povão lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jô. O legado da fé é uma bênção, né, irmãos? Você que é pai e mãe, você tem que pesar isso. Porque ou você deixa uma coisa perecível para os seus filhos, ou você deixa um legado de fé para os teus filhos. O salmista disse: nossos pais creram em ti, confiaram em ti e jamais foram abalados. Isso é um testemunho de filho, que não está falando, como o Joel, não está falando dele, está falando de Dona Regina. É muito legal quando alguém te passa o legado, né? E você diz: não, fulano era uma pessoa de fé, cria em Deus, via o invisível. Amém? Ou nós vamos passar o materialismo. Escuta o que eu te falo. Escuta o que eu te falo. Muitos filhos receberam por herança seus pais esse legado do materialismo. Tem filho que inclusive acredita que se ele não conquistar coisas, ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Ele acha que a identidade dele está atrelada a conquistas de coisas.
até de diplomas. Até diplomas, porque já nasce dizendo assim, você tem que estudar para ser alguém. Então o cara que não estudou nada não é ninguém, é isso que ele está dizendo. Mas isso ouve desde pequeno. Não se prima, vou falar com os pais, escuta o que eu vou falar. Não se prima, às vezes, um casamento com um discípulo. Tem que estar bem empregado. Não é um discípulo, tem que estar bem empregado. Mas o que tem mais valor para o marido da sua filha? Um discípulo é um bom emprego, um cara bem empregado, safado. Oi? Pô, cara, isso tem peso, gente. São valores distintos. Valores distintos. Eu estou falando de um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, em geral, não é preguiçoso. E trabalho não falta. Falta emprego, às vezes. Trabalho, não. O discípulo é um cara trabalhador, um cara responsável. O discípulo de Jesus também, ele é comedido, ele é contente também. Ele se contenta. Amém? Às vezes as pessoas fazem apostas tão loucas, mas baseado nessa educação, nesse legado. Eu vou te recomendar um vídeo. Nós fizemos um encontro no Rio de Janeiro bem recente chamado Fé Sem Mistura. Na verdade foi uma ideia dos jovens, não foi ideia nossa. Foi ideia da juventude. Os jovens queriam falar sobre a fé misturada dos nossos dias. E convidaram um rapaz para fazer a abertura, um rapaz que tem um trabalho na internet chamado Efeito Prisma, se eu não me engano. É isso mesmo? Quem lembra? É isso? Efeito Prisma. É Gabriel o nome do rapaz que foi lá? Acho que era Gabriel. O Rafael, sei lá, um desse aí. Bem, em suma. Mas ele esteve lá conosco, depois trouxeram 2 pastores jovens de Curitiba, Anderson Paes e Deraldo. E cada um ficou encarregado de falar sobre algum tema. E Deraldo falou sobre materialismo, achei muito... Foi uma aula, ele deu uma aula sobre materialismo, uma aula. Mas ele também falou um pouco dele, da educação dele. Ele foi trabalhado, ele foi pensado em ser um oficial do Exército. Na verdade, o pai dele o Deraldo pai tem 3 filhos. De vez em quando até mexo com ele assim. Ele tem 3 filhos. Ele sonhou para o primeiro filho ser oficial do Exército, a filha ser oficial da Aeronáutica, o mais novo ser oficial da Marinha. O mais velho recebeu um chamado para ser missionário, jovenzinho ainda. Largou tudo, os sonhos todos. Foi para Curitiba, casou com a curitibana, está lá apacentando lá em Curitiba. A filha dele casou com outro cristiano, que vocês conhecem. Carol casou com o cristiano, foi para Curitiba também. Os 2 filhos que não atenderam o sonho do pai, um é pastor, outra é casada com pastor, e o outro é oficial da Marinha desviado. Eu até falei para ele assim, e dela, o único cara que deu dor de cabeça para você é o que atendeu o teu sonho. É oficial de Marinha, casou agora com uma menina francesa, tem um bebê lindo, mas ele chora pelo filho, ela chora também pelo filho, porque vê o filho ainda longe do Senhor. Então, que mundo é esse? Mas ouvindo o Dinho, você entende bem. Era uma cultura que já vem de avô, de pai. É aquela coisa de você tem que ter. Se você não tiver, você não tem sucesso. Ouve lá, o Dinho vai... Eu posso mandar o link para alguém aí, vocês vão curtir a aula do Dinho, depois Anderson Paes falou, teve vários dias lá falando, um monte de gente falando, mas chama-se Fé Sem Mistura, muito legal, eu acho que muito para a hora. Oremos. Vamos orar? Papai, te rendemos graças no nome de Jesus, por tua bondade e misericórdia, Pai, que segue nos acompanhando apesar de nós, Senhor. Apesar das nossas dificuldades, Senhor, das nossas cegueiras, Senhor. Pai, que não falte em nós a tua palavra que produza fé, que gera fé em nós, Senhor. Fala conosco, Senhor, pela mensagem, pela música. Desafia nosso coração, Pai, a te seguir, a te ver e a crer, derramar nosso coração em ti, Senhor.
Pai, oro também por cada um que está aqui passando lutas, Senhor, sem te ver, Senhor, sofrendo, Senhor, por precisar esperar em Ti. Mas dá um renovo nesse dia, em nome de Jesus. Renova a fé, a alegria, a força, Pai. Alegra esse coração, em nome de Jesus, Pai. Alegra esse coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Enche com o Teu Espírito Santo, com a Tua alegria. Faz isso, Pai. Oro também pelo alimento, junto com meus irmãos, Senhor, que esse alimento seja santificado pela oração e pela palavra. Pai, que no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Tu recompenses a vida dos nossos irmãos que estão servindo. Oramos assim, gratos a Ti. Obrigado, papai. Amém.